Imagina viver dentro da própria casa com as cortinas sempre fechadas. Imagina ensinar os seus filhos a não abrir a porta, a não responder o telefone, a olhar pela janela antes de sair. Não é porque você é criminoso, mas é porque você é imigrante. Hoje no Web Relatos, a história real de uma família que vive escondida, não do mundo, mas da imigração. Olá pessoal, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Web Relatos aqui no canal Imigrante Web e também a mais um episódio do podcast Imigrante Web no Spotify ou nas plataformas de podcasts da Apple. O meu nome é Douglas, eu sou um homem branco com 1,76 de altura. Hoje eu estou usando mais uma vez uma camiseta básica preta com gola V rasa, um colar com uma pedra roxa na frente, vertical a pedrinha, e um boné todo preto. Atrás de mim o cenário é uma estante antiga, e na parte de cima do vídeo de um lado tem um balãozinho tipo de fala, sabe, escrito Web Relatos, sendo que a letra T da palavra relatos é um microfonezinho, e do outro lado tem o @imigranteweb, que é o arroba do Instagram e do TikTok do canal. Eu quero te convidar a me seguir nas redes sociais, a seguir o canal nas redes sociais também e a curtir esse vídeo, principalmente, porque agora logo no início isso faz muita diferença para o algoritmo do YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo e assim divulgar para mais pessoas, para você comentar, se inscrever no canal e também compartilhar com mais pessoas que você sabe que gostam sobre esses assuntos de imigração e sobre imigrantes, tá bom? Pois é, né, gente? A história que você vai ouvir hoje foi publicada pela NBC News. A matéria saiu no dia 31 de janeiro de 2026. E o título da matéria é This Minneapolis family has been in hiding for weeks, fearful of being deported. Então é a família, né, a reportagem, na verdade, mostrando o dia a dia real de uma família de imigrantes em Minneapolis que está vivendo escondida há semanas com medo de ser deportada enquanto os agentes de imigração tomam as ruas da cidade. Então, o que você vai ouvir aqui, gente, não é opinião, tá? É o relato fiel dessa família, contando a partir do que foi publicado pela NBC News, tá bom? Então vamos lá, né, gente? E eu vou falar para vocês realmente como a matéria tá, viu, gente? Então, uma leitura de como a matéria está escrita mesmo, tá? Uma mãe do sul de Minneapolis chorava enquanto assistia a filha se arrumar para a formatura do ensino médio. Ela não estaria presente quando a filha subisse ao palco. Era perigoso demais. A jovem usava um vestido branco e botas de cowboy, uma referência ao México, país de origem de seus pais. Leva meu casaco para que você possa levar um pouquinho de mim com você, disse a mãe dela chorando em espanhol. A mãe não sai de casa há 2 meses e não compareceu à formatura porque teme ser deportada em meio à grande operação de imigração na cidade, que, segundo o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, já resultou na prisão de 3.000 pessoas. Da mesma forma, o pai da jovem está dentro de casa há quase 3 semanas, depois de fechar indefinidamente o seu pequeno negócio de prestação de serviços. A NBC News não descreve o negócio para proteger, gente, a identidade dessa família e desse senhor aí, né? Os filhos adultos do casal, todos cidadãos estadunidenses, decidiram que ficariam nos Estados Unidos caso os pais fossem removidos de lá. É de partir o coração, disse a mãe enxugando as lágrimas. Gente, isso eu tô lendo também e tem falas, tá? Das pessoas, porque realmente eu tô lendo a matéria exatamente como ela tá colocada, tá bom? Então, entre as aspas, né, é de partir o coração, disse a mãe, enxugando as lágrimas. Eu sempre quis vê-la se formar. Pois é, né, gente? E assim, a família tem acompanhado as ações da imigração, os protestos pelo celular e pela televisão. Então tá aparecendo até imagens aqui, gente, são imagens reais, tá? Essas imagens são da matéria, cujo link, inclusive, pessoal, tá na descrição do vídeo, tá? Vocês vão poder ir lá e conferir. É lógico que a matéria tá em inglês, então eu fiz a tradução para poder ler aqui para vocês. 4 anos atrás, a formatura do ensino fundamental da jovem foi cancelada por causa da pandemia de Covid-19.
Agora, os seus pais terão que se contentar com a transmissão ao vivo da formatura do ensino médio, já que ambos não têm cidadania estadunidense e têm medo demais, muito medo, né, de se expor e sair de casa. Porque sair de casa significa isso, se expor. O casal, que pediu à NBC News que seus nomes não fossem divulgados, está entre milhares de residentes de Minnesota, que é o estado aí de Minnesota, que não são cidadãos dos Estados Unidos. A mãe, de 53 anos, parou de sair de casa uma semana depois de a família se mudar para o novo imóvel alugado, que foi em dezembro. Ela ouviu relatos de que a operação Metro Surge seria intensificada em Minneapolis e temeu que seu pedido de permissão de trabalho, enviado em 2024, a tornasse um alvo. É porque isso está acontecendo, tá, gente? Tem processos legais acontecendo no Departamento de Imigração, lá no ICE, e as pessoas que estão em algum tipo de processo, elas vão se apresentando para o ICE de acordo com o que foi agendado para prestar contas, para fornecer mais documentação, ou seja, eles chamam de check-ins, para ficar passando mais informações. Então, tem pessoas com serviços agendados justamente para poder estender alguma coisa ou aprovar algum documento, ou seja, processos legais acontecendo, e no momento que as pessoas aparecem, o ICE detém essas pessoas, tá? Isso está acontecendo. Tem pessoas até que eu conheço que poderiam fazer um processo, por exemplo, de cidadania agora, e que conversando essa semana com essas pessoas me disseram assim, Douglas, eu não vou mexer com isso, porque eu não quero ir lá. A esse nível de situação, viu, gente? Bom, o marido de 58 anos começou a se manter dentro de casa após a morte a tiros de Renee Good por agentes federais, o que coincidiu com a deportação de vários amigos e parentes, segundo ele. E depois que Alex Pretty foi morto, ele passou a se perguntar quem seria o próximo. Eu falei sobre esses dois casos, inclusive, no Web News, que é um outro programa que nós temos aqui no meu canal, tá? Eu tenho esse programa onde, aos domingos, vem ao ar um vídeo, tipo um jornal, onde eu comento as últimas notícias da semana relacionadas a imigrantes e imigração pelo mundo afora. Tem sido, claro, os Estados Unidos um dos principais assuntos por causa de tudo que está acontecendo lá. E eu falei lá sobre a Renee Good e o Alex Pretty também, tá? Ambos cidadãos estadunidenses que, de acordo com as matérias, foram assassinados pelo ICE. Então aí fala sobre esse senhor também ter esse medo, né? Aí aqui, entre aspas, tem assim, neste momento qualquer coisa pode acontecer, né? Ele falou isso. E tarefas diárias, como tirar o lixo, se tornaram, né, carregadas assim de muita ansiedade, né? Porque como que a pessoa, porque para pegar o lixo tem que pôr lá fora. E o medo. A ansiedade transformou até tarefas simples, como tirar o lixo, né, como eu acabei de falar, em um grande desafio. Apesar de pisar no próprio quintal, isso poderia atrair agentes de imigração. A mulher falou isso, tá? Uma das duas filhas que ainda moram com eles assumiu a responsabilidade de colocar o lixo para fora. Um pequeno hamster, que eles também têm, corria dentro de uma bola plástica transparente pelo tapete na sala de estar. Um labradoodle marrom, tem até foto dele aparecendo aqui atrás de mim, observava debaixo da mesa da sala de jantar. O cachorro usava fralda porque raramente sai para passear. A família teme chamar a atenção. Nossa, gente. Assim como o casal, esses companheiros de quatro patas também estão presos dentro desta casa, né, que é num piso só, né? Mas mesmo sendo, não é um prédio que tem que descer elevador e sair. A matéria está falando que é no térreo, mas que assim como os companheiros, todo mundo da casa, o cachorro também está preso. Porque ele não vai poder sair sozinho, né? Do lado de fora da casa, duas caixas médias permaneciam intactas perto da porta da frente. O pai examinou uma delas e deixou a outra intocada antes de voltar rapidamente para dentro, trancar a porta e fechar o ferrolho. Esses aqui são os relatos do jornalista, tá, gente? É isso que, por isso que eu tô lendo. São as coisas que o jornalista escreveu mesmo, tá? Aí tem um subtítulo aqui dizendo: pais indocumentados escondidos em Minneapolis. Aí fala o seguinte: como resultado do confinamento dos pais, o cachorro da família também só sai de casa de forma muito limitada. A foto que aparece do cachorro aí é de Christian Monterosa. Uma das caixas que estava ali há vários dias e a outra era nova. Ele explicou aqui, deixa eu só ver o que ele quis dizer com isso, gente, peraí. Uma das caixas estava ali há vários dias e a outra era nova, explicou ele. Sobre as caixas lá, uma que estava lá fora, né, que ele voltou correndo.
Ele se recusou a levá-las para dentro porque temia de que aceitar pacotes desconhecidos pudesse alertar o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, o ICE, sobre quem morava ali. Ah, entendi! Poderia ser uma armadilha. Meu Deus! Dentro da casa, caixas de água engarrafada estavam organizadas perto da cozinha. A família vinha dependendo da entrega de alimentos e água feita por um pastor local, amigo dele cerca de 20 anos, o pastor Sérgio Amazcua, da igreja Dios Habla Hoy. Fala hoje, né? Esse pastor organizou uma ampla rede de ajuda mútua com cerca de 5 mil voluntários que estão ajudando a alimentar quase 28 mil pessoas com medo de serem detidas ou deportadas se saírem em público. Gente, eu organizei o texto, tudo e tal, mas assim, né, para poder ter algum tipo de reação na hora que eu estivesse lendo aqui, então tem detalhes que eu não catei mesmo, não. Nossa. O interesse na operação da igreja disparou após a morte de Alex Pretty, disse o pastor, né? Ele contou ter ficado chocado quando a família ligou dizendo que havia ficado sem comida e tinha medo de ir ao mercado. Abre aspas. Ouvir um homem grande e forte chorando, pedindo comida é horrível. Fecha aspas, disse o pastor no início da semana, sentado em seu escritório. A repressão à imigração desestruturou todos os planos que a família tinha para esse ano. A ideia era que o marido ficasse mais perto do trabalho e que a esposa vendesse suas sobremesas coloridas e pratos mexicanos por meio de um serviço de buffet. Um serviço pequeno de buffet que ela tinha esse plano. Ela não vendeu absolutamente nada desde que se mudou. Ela falou isso. A mãe preparou tamales e champurrado, uma bebida quente de chocolate do zero, né, em uma manhã gelada de inverno, que foi quando o jornalista estava lá. E é uma imagem que vai aparecer aqui atrás de mim, que tem uma panela, um fogão com as panelas, tá, gente? Abre aspas. Não há ninguém para comprar minha comida, disse ela, fecha aspas. Abre aspas de novo. Se as coisas voltarem ao normal, eu gostaria de voltar a cozinhar e assar para as pessoas. Fecha aspas. Mesmo assim, em uma manhã fria, ela preparou isso aí. Ela preparou tamales de frango e esse champurrado que é de chocolate, enquanto a filha se arrumava para a formatura. Ai, foi no dia da formatura. Os dois filhos mais velhos chegaram aos Estados Unidos ainda crianças, com os pais, e receberam proteção contra a deportação por meio do programa DACA, DACA, tá? Que é Deferred Action for Childhood Arrivals, criado pelo então presidente Barack Obama, segundo o casal. Mas os pais não conseguiram o que os filhos conseguiram, que foi se tornar cidadãos. A esposa disse que não recebeu resposta do governo federal sobre seu pedido de permissão de trabalho. Ela carrega o pedido cuidadosamente dobrado na carteira, junto com pesos mexicanos. A pequena carteira de couro fica com ela o tempo todo, mesmo dentro de casa, caso o agente de imigração apareça para detê-la. Meu Deus, que loucura! Abre aspas. Se eles estão dispostos a matar cidadãos estadunidenses brancos, o que farão comigo? Perguntou ela, referindo-se a Pretty, ao Alex Pretty e a Renee Good. Nossa. É. O marido que chegou aos Estados Unidos em 1996, vindo do México, disse que nunca solicitou cidadania por achar que estava fora do seu alcance. Ele ouviu histórias de amigos e parentes que pagaram milhares de dólares a advogados e ainda assim esperaram anos para receber green cards ou permissões de trabalho. O casal que cresceu na mesma vila no México só se casou em 2023. Eles compartilhavam a mesma visão para a família. Queriam que os filhos tivessem boa educação para nunca passarem pelas dificuldades financeiras e de trabalho que os pais enfrentaram. O marido começou em Los Angeles e achou a poluição e o trânsito insuportáveis. Por meio de conhecidos, soube de Minnesota, soube que lá, né, eles ofereciam mais contato com o lugar, oferecia mais contato com a natureza e uma população menos densa, algo que ele preferia. Sentado à mesa de jantar em uma tarde congelante de janeiro, isso foi nesse mês passado, tá, gente, que esse repórter foi lá visitar, o repórter da NBC.
Então, sentado lá, né, ele brincou dizendo que antes queria que suas cinzas fossem espalhadas em um dos muitos lagos de Minnesota quando morresse. Mas agora, vivendo escondido com a esposa, talvez voltar ao México seja mais seguro. Nossa. Abre aspas. Ainda amamos esse país. Fecha aspas. Referindo-se, né, aos Estados Unidos. Ele disse sobre os Estados Unidos. Aí, de novo, abre aspas. Mas com tudo que está acontecendo, eu estou decidido a ir embora. Fecha aspas. É muito difícil, né, gente? Pelo amor de Deus. O repórter continua relatando. O casal acompanha pelo celular e pela televisão a chegada em massa de agentes de imigração à cidade que está coberta de neve, prendendo pessoas que supostamente estão no país de forma irregular e também manifestantes que se opõem às políticas de imigração do presidente Donald Trump. Após as mortes de Alex Pretty e Renee Good, o casal entrou em contato com familiares no México e nos Estados Unidos para começar a planejar a mudança. Eles dizem se sentir confortados pelo apoio dos manifestantes, mas continuam aterrorizados com a possibilidade de serem arrancados de casa sem a chance de arrumar as coisas ou garantir que as duas filhas mais novas, de 18 e 19 anos, tenham onde morar sem eles. Gente do céu. Os pais disseram que apreciam, né, a solidariedade demonstrada pelos manifestantes em Minneapolis. E também vai ter foto aqui sobre isso. Eu nunca vi nada parecido com isso, ele acrescentou, se referindo às ações de imigração. Os dias têm se misturado uns aos outros, disse a mãe. Comer, assistir televisão, dormir e repetir tudo isso. Mas o casal não consegue dormir mais do que algumas horas por vez. Ambos vivem em estado de alerta, esperando que o ICE apareça a qualquer momento para destruir suas vidas. A esposa disse ter dores de cabeça frequentes, que atribui à falta de ar fresco, né? Porque eles ficam trancafiados ali. O marido, que tem diabetes, recebe sua insulina diretamente do médico, que, segundo ele, tem sido solidário à situação deles. Idealmente, o casal gostaria de ter mais 2 ou 3 anos para economizar antes de retornar ao México, onde a esposa ainda possui uma pequena casa. O marido acredita que pode abrir um negócio semelhante ao que tem nos Estados Unidos e se irrita com a ideia de deixar para trás equipamentos caros, alguns custando milhares de dólares. Como muitas famílias mexicano-americanas nos Estados Unidos, cada um dos filhos do casal fala espanhol em um nível diferente. O espanhol do filho enfraquece a cada ano, e a filha mais velha parou de usá-lo completamente, disse o pai. Os dois filhos mais velhos apoiam um endurecimento das políticas de imigração de Trump e agora mantêm relações tensas com os pais. Ah, meu Deus! Os dois filhos mais velhos apoiam o endurecimento das políticas de imigração de Trump e agora mantêm relações tensas com os pais. Meu Deus! O casal diz que a ansiedade constante e semanas dentro de casa afetaram o sono e a saúde. Caraca, agora que eu prestei atenção nessa parte também. Os filhos mais velhos concordam. Bom, né? Deixa eu ficar calado. É que no Web News da semana passada eu falei sobre o brasileiro que também apoia tudo isso e foi preso pelo ICE. Oh, né? Ai, ai, as filhas mais novas, por outro lado, preferem falar espanhol até mesmo com os amigos. Abre aspas. Elas parecem mexicanas e soam mexicanas, disse a mãe. Eu tenho medo de que sejam detidas pelo ICE por causa disso. Eita, fecha aspas. Em pé na sala, retocando a maquiagem, a jovem recém-formada parecia qualquer adolescente se preparando para um grande dia. A mãe ajeitou um fio de cabelo solto, endireitou o pequeno colar com um crucifixo no pescoço da filha. Quando perguntada sobre seus planos após a formatura, a jovem fez uma pausa. Disse que estava considerando ingressar na Guarda Nacional. Pais de membros das Forças Armadas podem, em alguns casos, obter cidadania ou status legal por meio de programas que oferecem alívio temporário contra deportação ou opções aceleradas de naturalização. Ah. Independentemente do que ela escolha para o futuro, o pai afirmou que uma coisa é certa. Abre aspas. Eu vim para cá para dar a eles uma vida diferente. Agora eles têm, disse ele.
Gente do céu, a matéria acaba aí. Nossa, eu acho que assim, me choca a situação deles estarem trancados e tudo isso, né? Não sei o que que vocês acham disso. Mas também me choca muito a questão dos filhos mais velhos, porque já são cidadãos estadunidenses, deles concordarem com a maneira que o Trump faz as coisas. Gente do céu. Apesar que eu ouvi de gente próxima, de certa forma, né? Geneticamente falando, biologicamente falando, próxima a mim, é, coisas bem pesadas a respeito da minha existência mesmo no momento de eleição, no caso do Brasil mesmo, eu morando no Canadá, e te reafirmando uma fala bem que me afeta diretamente, dizendo que é isso mesmo que essa pessoa pensava. Então, assim, é desesperador. E agora você vê que eles se fu, né, na vida, porque o imigrante se for mesmo, né, ali trabalhando, para poder criar esses seres. Bom, pois é, gente. É aquilo, a minha opinião. Opinião. Você pode ter a sua também, tá? Embora não esteja não estou perguntando sim, estou perguntando sim. É, eu sempre falei aqui em todos os vídeos, desde quando eu comecei esse novo forma de conteúdo aqui no canal, o quê? Eu acho que os países têm que ter sim autonomia para decidir quem entra, quem sai, quem fica nos seus territórios e que são que, né, quando se trata de pessoas que não nasceram ali. Agora, já que é assim o mundo, né, gente? Porque se for para pensar no ideal mesmo, a gente tem que ser só uma nação. Mas já que não é, então sim, autonomia. Agora, a maneira como está sendo feito, infelizmente, eu não posso concordar. Eu não passei por nada disso que essas pessoas estão passando, tá, gente? A minha imigração não foi assim, eu não passei por nada disso. É, mas assim, não tem como eu concordar. Eu do meu lugarzinho de insignificante no mundo, eu não passei por nada que essas pessoas estão passando, mas isso não me faz não pensar nelas, não tem como. Eu conheço um monte de gente, um monte de situações, em muitos países, inclusive, que passam por coisas assim absurdas nos lugares que elas estão, agora nada comparado com o que está acontecendo nos Estados Unidos, do que eu tenho de contato com pessoas, tá? Talvez você conheça pessoas. A gente não vai poder ignorar o pessoal que pega as embarcações lá da África para tentar cruzar o Mediterrâneo para chegar na Europa. Ali é uma situação muito gravíssima também, né? Talvez muito pior até. Tem a questão do pessoal atravessando no México também. Isso aí é outra história. Lembrando que no caso dessas pessoas aqui, aparentemente, já que não foi mencionado na matéria, eles não fizeram uma coisa de ir nadando pelo rio, cruzar a fronteira ilegal, nada disso, porque existe uma diferença. Você ter um visto para entrar no país significa que você entrou no país legalmente. Agora, você passou do seu tempo autorizado para ficar ali dentro, aí você está o que eles chamam ali, entre aspas, de ilegalmente. Tá? Se venceu o seu status, você não estendeu, você não está mais legal no país. Então, aí que eles chamam de ilegais. E aí, né, as pessoas que são da área costumam chamar de indocumentados, pessoas que não têm documentos válidos com permissões para estar ali. Então, aparentemente, o caso deles é eles estão em vários processos e estão com medo de ir lá no ICE. A mulher tem não aprovaram ainda e agora tem medo de ir lá e mexer, entendeu? Agora não sai de casa, fica preso dentro de casa. E se você parar para pensar que os filhos mais velhos são a favor do que estão fazendo com os pais deles, significa que esses filhos mais velhos, arrisco dizer, né, não estão ajudando a eles. E se eles estão com medo de ir na rua e dependem de pessoas que são cidadãs estadunidenses para poder levar suprimentos, nossa, nossa, gente, nossa. Tem mais coisa que eu imagino que seja a realidade dessas pessoas, tá? No caso aí desses filhos, mas eu vou me abster. Eu tenho quase certeza que, que é porque eles têm um viés é, de vida parecido com o que eu já ouvi por aí. Porque tem sido a base para as pessoas apoiarem falas absurdas, falas contra a humanidade, e normalmente essas pessoas têm uma coisinha em comum. Elas têm uma coisa em comum. Então arrisco dizer que deve ser isso. Mas como a matéria não fala isso, eu não estou aqui para falar disso, então, né, para ficar tentando adivinhar nada. Mas é isso, gente. Eu vi essa matéria, esse relato dessa família. Eu achei que poderia ser interessante de trazer aqui, até porque a ideia é web relatos, né? E eu queria saber a sua opinião. O que que você achou disso? Você também ficou impressionado com essa questão dos filhos mais velhos? É muito difícil, né? Imaginar.
que você achou? Deixa aqui a sua curtida, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Como eu pedi, siga-nos nas redes sociais. Eu ia apertar os botões aqui. Ah, esse mesmo. Siga-me nas redes sociais, siga também as redes sociais do canal, que no caso aparecem aqui, ó, @imigranteweb, e os meus são douglas.ca, sendo que no TikTok o O do Douglas é o número 0, tá bom? Muito obrigado por vocês ouvirem esse episódio, por assistirem aqui no YouTube. Avaliem também, por favor, no Spotify, gente. Lá tá precisando de gente ouvindo, viu, gente? Lá também tá precisando. Aqui também, né? Aqui principalmente porque aqui monetiza, gente. Pelo amor de Deus. Tá bom? Compartilhe essa história com mais pessoas. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Na semana que vem estou de volta com mais um Web Relato. Ah, gente, envie o seu relato. Eu estou juntando histórias para ver se eu consigo montar um episódio só com relatos de pessoas, tá? É só enviar para o e-mail imigranteweb@gmail.com. Imigranteweb escreve desse jeito aqui, ó, tá? Do jeito que fala mesmo. Imigranteweb, W-E-B, @gmail.com. Que aí eu vou juntando aqui as histórias para poder contar aqui pro pessoal num episódio, tá bom? Muito obrigado, gente. Nós nos vemos na semana que vem. Obrigado, tchau.